Fala aí galera do YouTube, voltamos aí com a próxima videoaula. E como na voz de videoaula anterior, falei que nós vamos começar a nossa NR5. Bom, então a nossa NR5, todo mundo sabe que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. A CIPA ela tem aí entre sua norma de segurança os seus objetivos, requisitos, constituições, como se faz a CIPA, processo, todos os detalhes. A CIPA ela foi colocada na norma de segurança junto com a portaria 3.214 de 8 de junho de 78, mas ela foi criada em 1943, colocado na CLT, nos seus artigos de 154 ao 201, na CLT em 1943, com a criação dessa. Então, a CIPA já é uma comissão que foi criada antes a mais das normas de segurança das NR. Então, ela foi complementada aí com alguns quesitos junto com a NR5. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a CIPA. Bom, a última atualização aí da CIPA foi no ano de 2011. Então, o objetivo da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes ao trabalho, de modo a tornar compatível e permanentemente o trabalho com a preservação da vida e da promoção de saúde do trabalhador. Bom, em todos os anos de trabalho meu, justamente na área de segurança, ou na área do processo metal mecânico, ou na área da construção civil, ou na área de outros processos produtivos que eu trabalhei, sempre via várias pessoas falar. CIPA é uma coisa que o governo criou para dar estabilidade para o peão. Eu vi várias vezes essa palavra. Então, não, a CIPA ela tem um objetivo. O objetivo da CIPA é preservar da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, é preservar a gente mesmo e trabalha para o nosso país aí, trabalha para ter um país melhor. Então, esquece essa palavra, essa frase e apaga. CIPA ela é feita para preservar a vida e a promoção da saúde no trabalho. Bom, a Constituição, como é que se constitui a CIPA? Isso é grande importância e grande avalia entender isso aqui. Deve-se constituir CIPA por estabelecimento e manter em regular funcionamento nas empresas privadas ou públicas, sociedade econômica mista, economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitem trabalhadores como empregados, seletista. Bom, gente, quando falou aqui de empresas públicas, a Caixa Econômica tem que ter a CIPA? Sim, conforme o quadro 1 da NR5, se ele for compatível, tem que constituir a CIPA. Se não se enquadrar no quadro 1, será feito o designado. Está fixado na nossa digníssima NR5. As instituições privadas também, sim. A sociedade economicamente, a sociedade econômica mista, que a Petrobras é um caso, também deve constituir a CIPA. As instituições beneficentes, nós temos várias hoje, o Instituto Ayrton Senna é uma instituição beneficente, também deve constituir CIPA. A instituição da Xuxa Meneghel também é uma instituição beneficente. Nós temos outras e mais outras instituições beneficentes aí. Hoje nós temos a Comissão Nacional do Índio, a FUNAI, Fundação Nacional de Comissão, não, desculpa, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, também deve constituir a CIPA. Então, e uma coisa muito importante nesse artigo, vou falar bastante desse artigo, que o grande autor dessa norma da NR5, a comissão tripartite, ela deixou bastante claro como é que deve ser constituída, e a gente ainda vê grandes problemas ainda no mercado, na área de segurança, que constitui a CIPA. A CIPA deve ser constituída por estabelecimento, está muito claro, ainda está entre aspas, ó, entre aspas, não, me desculpe, entre vírgulas. Então a CIPA é por estabelecimento, não é por CNPJ. Eu já vi várias brigas, vários questionamentos, trabalhei em empresas, o cara falava que CIPA é por empresa, não, CIPA é falar por empresa CNPJ. Eu já vi advogado falar que CIPA é por contrato social. Nada, a CIPA é por estabelecimento. Mas eu pergunto a você, o que é estabelecimento? Bom, a NR5 ela não tem um glossário
sobre o que é estabelecimento. Mas aí a gente vai, e lá na NR1, que eu falei nos vídeos anteriores, tá lá, para a norma de segurança, para a NR, o que constitui essas certas palavras. Aí lá tem empregador, empregado, canteiro de obra, tem lá estabelecimento. Então, estabelecimento para a norma de segurança é uma unidade em lugar diferente de uma empresa. Então, se eu tenho uma empresa na rua X e eu adquiri um estabelecimento de uma empresa na rua X, eu aluguei, eu comprei um galpão na rua Y, que seja de frente, do lado ou um pouquinho a mais do quarteirão, eu tenho que constituir uma CIPA aqui se houver necessidade ou um designado na rua X, e na rua Y eu devo constituir uma CIPA ou um designado. Eu não posso constituir uma CIPA para cada um. Então, isso é estabelecimento. Bom, as pessoas confundem muito CNPJ, contrato, a CIPA é por estabelecimento. Bom, no tempo de mercado de trabalho, eu já conversei com vários técnicos de segurança. Eu tive um amigo meu, muito pessoal, ele formou na área de segurança, juntamente comigo, e ele saiu da empresa justamente por isso aí, porque a empresa não queria fazer duas CIPA, e ele já escutou várias coisas, já vi funcionário falar que a CIPA ela é feita por empresa, não é por estabelecimento. Tinha funcionário uma vez que trabalhava em um estabelecimento, queria votar no outro estabelecimento, e a CIPA é por estabelecimento. Então, uma pessoa de um estabelecimento tem que votar somente nesse estabelecimento, o outro também no outro estabelecimento. Eu já vi funcionário falar que esse modo de CIPA por estabelecimento é anticonstitucional. Então, a gente tem várias balelas que a gente vê aí na área e esquece do conselho da norma. Então, a CIPA é construída por estabelecimento. Então, não é por CNPJ, não é por outros contratos social, nada. É por estabelecimento. Se eu tenho uma empresa e tem 3 estabelecimentos em lugares diferentes, conforme a norma, é 3 estabelecimentos. Tem? Então, eu tenho que constituir 3 CIPA ou 3 designados. Bom, então vamos passar para o próximo. Sempre lembrar que admite trabalhadores como empregados. As empresas instaladas no centro comercial ou de indústrias estabelecerão entre os membros da CIPA ou designado mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenções de acidentes de doença decorrente ao ambiente de instalações de uso coletivo, podendo contar com participação da administração do mesmo. Bom, eu trabalhei numa empresa que tinha 3 estabelecimentos. De um estabelecimento eu tinha um designado, 2 eu tinha CIPA. Todo ano a gente fazia a CIPA no mesmo data e fazia todas as reuniões numa ata só, mas contemplando todos os endereços e todos os membros da CIPA. Aí nós tínhamos lá membros da CIPA do galpão da rua tal, membros da CIPA do estabelecimento tal, designados da CIPA tal. Fazíamos tudo da mesma, fazíamos um sistema de interação. E a gente às vezes fazia as inspeções na CIPA que a gente criou, a gente fazia uma inspeção no galpão do outro, fazia um sistema de interação aí para promover a saúde e segurança do trabalhador. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados. Então são 2 elos, empregador e empregados, de acordo com o dimensionamento conforme o quadro 1 dessa NR. Então o quadro 1 a gente sabe muito bem que é onde está o quadro 1, conforme esse quadro aqui. Depois estarei explicando um pouquinho como é que funciona o quadro 1. Conforme o quadro 1 dessa NR, ressalvando as alterações disciplinares nos atos normativos dos setores econômicos específicos. Os representantes dos trabalhadores titulares suplentes serão designados por ele. Então, os representantes dos trabalhadores serão votados entre eles. Os representantes dos empregados titulares suplentes serão eleitos em escrituário secreto, no qual participa independentemente da federação sindical, exclusivamente de empregados interessados. Bom, independente for qual é a função do funcionário dentro da instituição, ele pode participar da CIPA. Eu já vi vários colaboradores vir falar que trabalhou em várias empresas, que a administração da empresa falava que quem podia participar da CIPA era somente os funcionários de chão de fábrica. Não existe isso aí. Isso é totalmente a todos os funcionários, independente for se ele é filiado ao sindicato, se ele é um profissional de nível de engenharia, se ele é o técnico de segurança, até o técnico de segurança ele pode
a membro da CIPA. Então, ou diretor, ou gerente. Então, é qualquer funcionário. O número de membros de titulares suplentes da CIPA, considerando em ordem decrescente de votos, recebido observará o dimensionamento do quadro 1, ressalvando alterações disciplinares nos atos normativos. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, até 20 funcionários, a empresa designará um responsável pelo cumprimento das normas da ANR, podendo ser adotado um mecanismo de participação dos empregados através de negociação coletiva. Então, pessoal, quando não se enquadrar lá no quadro 1, até menos de 20 funcionários, não precisa ter a CIPA conforme o quadro 1, até 19 funcionários, 20 já precisa. Você vai ter que designar uma pessoa. Isso aqui é de grande importância, de grande valia entender. Quando o estabelecimento não se enquadrar no a empresa designará. Então, é responsabilidade da empresa escolher um responsável no cumprimento das normas. Podendo. O que é poder? Podendo. É uma coisa que, dependendo da circunstância, pode acontecer ou não. A critério da empresa pode ser adotado mecanismo de participação dos empregados através de negociação coletiva. Então, se a empresa achar, não, eu tenho por lei, pela ANR, eu posso indicar um funcionário, mas eu não quero. Eu quero reunir numa reunião de segurança e perguntar aos funcionários daquele estabelecimento quem que eles querem ser candidatos, querem ser o designado. Então, pode ser entre os funcionários. Mas basta a empresa querer. Então, primeiro cabe à empresa designar. E depois, se a empresa não quiser, ou quiser fazer um mecanismo, ela pode adotar um mecanismo com a participação dos empregados. Bom, eu já vi vários membros de CIPA, funcionários, falarem que a obrigação é a obrigação do funcionário da empresa decidir um responsável, um designado da CIPA, não é do funcionário, é da empresa. O item 5.4 é claro, cabe à empresa e pode ser adotado o mecanismo que os funcionários participam. Os membros eleitos da CIPA terão duração de 1 ano, permitido a reeleição. Então, ele pode votar e depois ter uma reeleição, igual o presidente da República. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde o registro da sua candidatura até após o final do seu mandato. Bom, essa vedação aqui, ela é vedada sem justa causa. Com justa causa está o artigo 168, que é o artigo que fala da CLT da justa causa. Então, tem vários conceitos lá vários quesitos lá que o funcionário comete que ele pode ser mandado por justa causa. O artigo 468 da CLT, que fala sobre a dispensa por justa causa. Bom, até o registro da sua candidatura, até no ato da sua inscrição, até o final do seu mandato. Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento, sem anuência, ressalvando o exposto no parágrafo 1º e 2º do artigo da 169 da CLT. Esse artigo fala sobre justa causa no patrão, que é o artigo 469 da CLT. O empregador deverá garantir aos seus indicados que tenha representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções das questões de segurança e saúde, trabalhando assinaladas na CIPA. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e o presidente dos empregados, e escolherão entre si os titulares e o vice-presidente. Então, escolherão entre os titulares o vice-presidente. Então, isso aqui mostra que o presidente da CIPA é escolhido pelo empregador e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término da CIPA anterior, se houver. Será indicado, de acordo comum entre os membros da CIPA, um secretário e um substituto entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso necessária a concordância do empregador. Então, poderá ser colocado aí algumas CIPAs que eu
administrei e sempre coloquei um funcionário eleito da CIPA como secretário substituto avulso, escolhido avulso sem ser entre os suplentes e efetivos. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas e a de posse e os calendários anual da reunião, deve ficar no estabelecimento, à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a documentação tem que ficar de fácil acesso no próprio estabelecimento. A documentação indicada no item anterior deve ser encaminhada ao sindicato da categoria quando solicitada. Bom, eu não sei como é que funciona essa solicitação em outros lugares. Aqui, por exemplo, onde que eu trabalho, no estado de Minas Gerais, a gente, toda final do processo da CIPA, depois do cronograma, a gente registra na categoria do Sindicato dos Trabalhadores. A gente não espera o sindicato solicitar. A gente faz o processo, a gente manda o memorial para o sindicato, falando que vai abrir o processo da CIPA, e depois a gente leva o cronograma junto com as atas, junto com a ata de instalação e posse, de eleição e posse. E algumas documentações, e o calendário anual de reuniões ordinárias, etc. Tal, e algumas documentações que o sindicato também solicita, como a comprovância que você mandou para você comunicou o sindicato, que abriu um processo da CIPA na empresa tal, ele exige isso também. Então, aqui não é encaminhada quando solicitada. Você tem que protocolar no sindicato quando finalizar. Não sei se em alguns lugares é assim. Antigamente, antes de 2011 ou 2008, não me lembro, era feito no Ministério do Trabalho e Emprego. Há muito tempo. Deixou de ser feito lá no Ministério do Trabalho e Emprego, agora é feito no sindicato. O empregado deve fornecer cópia das atas de eleição e posse aos membros titulares suplentes da CIPA, mediante a recibo. Então, o pessoal sempre fala mediante a recibo, tirando cópia que você mandou, mas você entregou, mas felizmente eu não vejo isso sendo feito na realidade. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do seu mandato e seus membros, ainda que haja redução de número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então você não pode reduzir uma CIPA. Bom, que cabe a atribuição da CIPA? Bom, eu vou estar falando sobre as atribuições no item 5.16 no próximo vídeo. Então, eu queria deixar algumas informações. Eu acho que as informações foram bem claras. Qualquer dúvida, todo mundo sabe o meu e-mail, que é az.seg@outlook.com. Qualquer dúvida, a gente está sempre disponível. Então, queria mandar um abraço para você. Até a próxima videoaula. Tchau.